Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou dar continuidade aos números inteiros, mas nós vamos falar das operações. Vamos falar hoje apenas de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Presta bastante atenção, não é difícil, mas tem que estar atento no que a gente vai ver aqui, certo? Começando aqui pela adição de números inteiros, então eu classifico inicialmente essa adição em 4 grupos. Somar inteiros positivos, somar inteiros negativos, somar inteiros opostos e somar inteiros não opostos, certo? Então, os inteiros não opostos são aqueles que possuem, sinais distintos e eles não são opostos, tá bom? Então, eu separei ele em 4 grupos, vou comentar sobre esses 4 grupos, depois vou dar uma dicasinha de como resolver. Quando eu falo de somar inteiros positivos, gente, esse é o primeiro processo mais direto. É aquele que vocês já conhecem lá do 6º ano. Aqueles que vocês já sabem fazer com as operações como os números naturais. Por exemplo, que é falar mais 4 mais 3. Então, essa expressão mais 4 mais 3 é a mesma expressão que 4 mais 3, que resulta em 7. Né? Então, somar inteiros positivos é o mesmo processo que vocês já conhecem. Quando eu falo agora da soma de inteiros negativos. Então, quando a gente soma duas parcelas negativas, o resultado dessa adição vai ser sempre negativo, né? E o resultado é obtido somando os módulos das parcelas. Como assim? Observa. Aqui eu tenho menos 1 mais menos 3. Então, de acordo com o que está dito aqui, né, somar essas duas parcelas é o mesmo que a gente somar os módulos e manter o sinal negativo. Então, quem é o módulo? Quem não sabe o que é o módulo, precisa assistir o vídeo anterior de números inteiros. Quem é o módulo de menos 1 mais 1? Quem é o módulo de menos 3 mais 3? Mais 1 com mais 3 dá 4. E eu repito o sinal negativo. Proju, por que isso acontece? A gente pode pensar isso de diversas formas. Vou deixar aqui, inclusive, o link para um vídeo que mostra bem legal isso na reta numérica, tá bom? A gente pode também entender isso como dívidas. Se eu falo que eu tenho uma dívida de R$1 e tenho uma dívida de R$3, juntando essas duas dívidas, agora eu tenho uma dívida de R$4. Né? Então, quando a gente fala de dívida, a gente se identifica bem. Não que a gente tenha muitas dívidas, não é mesmo? Mas porque é algo mais cotidiano. Certo? Se você também não viu o vídeo anterior, assista o vídeo de números inteiros, que eu falo muito sobre essa relação, né, do negativo, nos extratos bancários, a relação de saldo bancário de dívidas, tá? Uma coisa importante, gente, este sinal de mais aqui, ele pode ser omitido nesta operação de adição com inteiros negativos. Para Ju, isso sempre pode acontecer? Sim. E como é que eu vou identificar, para Ju, que essa operação aqui, menos 1 com menos 3, indica uma adição? Galera, a gente vai ver muito isso agora aqui, tá? Essa expressão menos 1 com menos 3 indica a soma de menos 1 negativo com menos 3 negativo, tá? Antes vocês não falavam dessas relações de números negativos e positivos, e por isso era um pouco difícil, às vezes, não era que é um pouco difícil, a gente, como não falava disso, não utilizava essa relação. Mas agora as operações que não aparecem o sinal de mais, elas vão estar sempre indicando essa adição. E esses sinais aqui são sinais dos números. Então, o número 1 é o 1 negativo e o número menos 3, no caso, é o 3 negativo, com esse sinal aqui na frente. Certo? Então, menos 1 com menos 3 resulta em menos 4. O mesmo acontece aqui, ó. Menos 2 mais menos 1, né, que é igual a menos 2 com menos 1, que dá menos 3. Lembra da ideia da dívida? Ajuda bastante. Eu vou deixar mesmo assim o link do vídeo, tá? Que ajuda também quando explica na reta numérica. Beleza? Falando agora das outras duas classificações que eu comentei, quer dizer, que é a soma de inteiros opostos. Gente, somar inteiros opostos é outra coisa também que é, ó, uma luz na mente rápida. Por quê? Pensa comigo, é aquela ideia. Eu estou devendo 4 e eu pago 4. Então, meu saldo final é 0. Toda vez que a gente soma valores opostos, eles resultam em 0. Justamente porque essa ideia, né? Como se você tem aquele valor disponível e gasta aquele valor disponível, você zera o seu total. Então, a soma de duas parcelas inteiras opostas ou simétricas, quem não sabe o que é oposto ou simétrico precisa assistir o vídeo anterior, vai dar sempre 0. E quando eu somo inteiros não opostos? Esse é o caso que mais traz dúvidas. Para Ju, se eu tenho números inteiros, eles não são opostos, eles não têm sinais iguais, nem são negativos, nem são apenas positivos, o que é que eu faço? Que são esses casos que estão aqui embaixo. Quando as parcelas têm sinais diferentes e não são números opostos, a gente, para saber o sinal do resultado, a gente analisa o número que tem maior módulo. Eita, Proju, confundiu minha cabeça toda. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho menos 2 mais 5. Então, para somar estes dois valores, eu analiso.
Quem tem o maior módulo, menos 2 ou mais 5? Se você não sabe o que é módulo, tem que assistir o vídeo anterior. Quem tem o maior módulo é mais 5. Como mais 5 tem maior módulo, então eu mantenho o sinal positivo, então o resultado ele vai ser positivo e eu subtraio os módulos. Ou seja, esqueço os sinais e faço 5 menos 2, 3. Toda operação de adição com inteiros que tem sinais diferentes e não são opostos é desse jeito. Observe outro exemplo. Menos 9 com mais 3. Mantenho o sinal negativo porque é o do maior módulo. Então, o maior módulo aqui é menos 9. O módulo de menos 9 é maior do que o módulo de mais 3. Então, repito o sinal negativo e subtraio. 9 menos 3, que dá 6. Então, o resultado é menos 6. Beleza? Então, essa operação de inteiros não opostos, né? Lembrando que ela pode ser representada desse jeito, ó. Menos 2 mais 5, sem o sinal de outro sinal de mais no meio, né? A gente já entende que essa ideia é uma adição. Tá bom? Outra coisa importante a se falar é das propriedades da adição. A adição, ela é comutativa. Significa que a ordem não altera o resultado, tá? Vocês já viram isso em algum momento, né? Então, a ordem aí dessas parcelas, elas não vão alterar aí o nosso resultado. Vocês já estudaram isso e a gente está só reforçando que no conjunto dos números inteiros, essa adição, ela também é comutativa, tá? Então, se você escreve essa operação menos 3 mais 7, é a mesma coisa que mais 7 mais menos 3, tá? Lembrando que a associatividade também vale. O que é associatividade? O nome já está dizendo, né? De associação. Então, se você tem essa expressão com 3 elementos e você escolhe primeiro somar os 2 primeiros, depois o último, né? Vai dar no mesmo que você somar os 2 últimos primeiros, depois o primeiro. O resultado é o mesmo, ok? Por isso a propriedade associativa vale. Propriedade do elemento neutro. Na adição, o zero é o elemento neutro. E se o zero é o elemento neutro, qualquer número que você soma com o elemento neutro dá ele mesmo. Mais 5 com 0 dá mais 5. Menos 3 com 0 dá menos 3. E a propriedade do elemento oposto, que gera a ideia do cancelamento. Quando eu falo do oposto, por exemplo, aí, o oposto de menos 5 é mais 5, né? Então, essa ideia da propriedade do elemento oposto é para dizer que quando você soma elementos opostos, o seu resultado dá zero. Tá? Então, quando a gente fala de cancelamento e comutatividade, isso vai ajudar muito nas expressões maiores. Para Ju, o que seria esse cancelamento? É quando a gente tem valores opostos em uma expressão. E a gente vai ver isso nos exemplos posteriores aqui, tá bom? Vou seguindo adiante. Então, em resumo, eita que eu fiz uma edição no slide, mas ela não saiu perfeita como eu queria, estão vendo? Não tem nada não, vamos seguindo adiante. Em resumo, né, na adição, fiz um resuminho aqui para ajudar a lembrar da adição. Então, quando os sinais são iguais na adição, você conserva o sinal e soma os módulos. Quando os sinais são diferentes, você conserva o sinal do maior módulo e subtrai o módulo do maior pelo menor, tá? Então, eu fiz esse esqueminha aqui para ajudar nessa ideia aí da adição. Então, aqui embaixo a gente tem exemplos. Lembrem que esses exemplos são sempre adições. Menos 10 menos 15 indicam uma adição de sinais iguais. Menos 10 mais menos 15, que é a mesma coisa que menos 25. Menos 3 mais menos 8, estou somando sinais iguais. Repito o sinal, somo os módulos. Sinais diferentes. Analiso quem é que tem o maior módulo. É mais 15 ou é menos 10? Mais 15. Então, permanece o sinal positivo e subtraio. Aqui é a mesma coisa. Analiso quem tem o maior módulo. É menos 8 ou mais 3? Menos 8. Repete sinal negativo e subtrai. Beleza? Tudo claro? Vamos seguindo adiante. Se tiver alguma dúvida, já comenta. Deixa aí embaixo. Para hoje eu estou com dúvida, não entendi, que a gente vai comentando. Trouxe alguns exemplos aí, então. Menos 8 mais menos 9, que é menos 17. Então, tudo eu estou mostrando aí soma, né? Adições com os números inteiros, né? Negativos, positivos, tá? Então, aqui eu repeti o sinal, somei os módulos. Aqui, ó, menos 37 mais 35. Então, vou repetir o sinal, vai ser o negativo. Por que o negativo? Porque é o maior módulo. Menos 37 é o maior módulo, certo? Então, vou deixar o sinal negativo e vou subtrair os módulos. Aqui a mesma coisa, ó. Mais 10 mais menos 9, vou manter o sinal positivo, porque é o maior módulo, e vou subtrair. 10 menos 9 dá mais 1. Olha outro exemplo. Se eu tenho valores opostos, o que é que acontece? O meu resultado dá 0. Então, menos 15 mais 15, resultado é 0. Menos 80 mais 0, o resultado é menos 80, porque
porque 0 é elemento neutro, tá? Se eu tenho menos 127 mais menos 51, repito o sinal que é negativo, porque os sinais são iguais e somos módulos. 127 com 51, 178. Se eu tenho aqui agora menos 7 mais menos, ou mais 9. Para Ju, esse menos 7 tem problema, tá sem parênteses? Não, tá? Então, aqui menos 7 mais 9, repito o sinal do maior módulo e subtraio os módulos, certo? O mesmo acontece aqui, sinal do maior módulo é o do menos 12, então mantenho o sinal negativo, 12 menos 4 dá 8. Beleza? Agora, se eu tenho as expressões sem o parênteses, para Ju, se tá sem o parênteses, o que é que significa? Significa que é adição, galera. Então, aqui você está fazendo a mesma relação de adição. Você está somando 5 positivo com 9 negativo com 1 positivo. Para Ju, eu posso fazer em qualquer ordem? Sim. Quando está sem parênteses, sim, porque sempre indica adição. Então, se você quiser fazer primeiro 5 com 1, dá 6. 6 menos 9, né? Então, você vai manter o sinal negativo do 9, porque o 9 é o que tem o maior módulo, né? Do menos 9 no caso, e vai subtrair. 6 menos 9 dá menos 3. Ou, se você quiser, pode fazer primeiro aqui, ó, 5 menos 9, menos 4 mais 1, menos 3. Beleza? Na letra J aqui o mesmo esquema. Quer fazer primeiro esses dois negativos juntos ou quer fazer primeiro menos 8 com mais 3? A gente pode lembrar que a propriedade da adição ela é comutativa, ela é associativa, né? O que é que você não pode esquecer? Cada número tem o seu sinal. Então aqui o 8 é 8 negativo, o menos é do 8. O 2 é 2 negativo, o menos é desse 2. Aqui o mais está indicando que o 3 é positivo. Então, se você mexe nessa ordem, você tem que levar o sinal junto. Menos 8 com menos 2 dá menos 10, mais 3, menos 7. Trouxe vários exemplos aqui, tá? Para clarear um pouco a ideia de vocês. Então, se você quiser, dê uma pausa aqui nesse vídeo, né? Nesse momento, para poder ir absorvendo, para entender por que os resultados são esses, para anotar no seu caderno, para registrar, certo? Aqui agora, ó, tá uma operação de adição, né? Está com parênteses ainda, então eu posso reescrever ela sem os parênteses. Para ver o que é que eu tenho que lembrar para reescrever sem os parênteses. Esse sinal de mais ele não faz diferença, então eu posso suprimir ele da expressão. Basta que eu coloque os sinais dos números, né? E tem uns que nem são obrigatórios. Por exemplo, o 1 é o primeiro, e ele é um número positivo, não é obrigatório que apareça o sinal, certo? Olha outra expressão aqui, eu posso escrever esta expressão, né, sem os parênteses, elimina os parênteses aqui, basta manter os sinais dos números, tá? O mesmo acontece nesse exemplo. E depois aqui, tá, gente, que a gente escreve sem os parênteses, isso é uma relação comutativa, associativa, né, vale o cancelamento, então você pode juntar primeiro esses dois, depois juntar com o da frente, tá bom? Vai sempre funcionar. Aqui agora eu trouxe essa aqui pra gente lembrar da propriedade do elemento oposto, né, que são elementos que se anulam. Observa aqui, ó, mais 4, né? Aqui eu tenho mais 6, menos 6. Observa que mais 6 e menos 6 são elementos opostos. Então, eles se anulam, eu posso cancelar eles. Aqui eu tenho mais 9 e menos 9, também são elementos opostos. Então, toda vez que eu tiver uma expressão com elementos opostos, eu posso cancelar eles. Posso, se quiser, reescrever ela sem os parênteses. E lembrar que os sinais são sinais dos números. Então, aqui eu corto, ó, 9 com menos 9, 6 com menos 6, sobra apenas 4. Beleza? Tudo bem. Aqui o mesmo processo, eu posso cortar menos 7 com mais 7, mais 5 com menos 5 e sobra apenas menos 8. Aqui, ó, mesmo processo, posso olhar o que é que tem para cortar. Menos 3 com mais 3, menos 2 com mais 2, sobra 5 e 1 que dá 6. Tudo bem, galerinha? Então, trouxe aí várias situações para que vocês percebam onde é que funciona, né, o cancelamento, né, como é que funciona a ideia da adição. Agora vamos falar da tão polêmica subtração. Por que esse momento é polêmico? Porque chega nesse momento a gente diz que a diferença entre dois inteiros é calculada adicionando. Para o Ju, você vai falar de diferença, vai falar que é adicionando? Sim. Gente, a subtração é a soma pelo oposto. Subtrair é a ideia de somar pelo oposto. Então, quando você subtrai, você está somando pelo oposto do número. Tá? Então, essa ideia de subtração é exatamente isso. Para Ju, como é que eu posso entender isso melhor? Se você lembrar do que a gente viu, né, na aula passada, no vídeo passado de números inteiros, lá ele fala desse sinal de menos na frente do parênteses. Lá ele fala justamente dessa representação aqui,
que esse menos mais 2 indica o oposto de um número. Então, aqui eu estou querendo dizer, me referir ao oposto de mais 2. Quem é o oposto de mais 2? Menos 2. Então, esta expressão, menos 9, menos mais 2, é a mesma coisa que menos 9 menos 2. E menos 9 menos 2 é uma soma de sinais iguais. Então, a gente repete o sinal negativo e soma os módulos. 9 com 2 dá 11. Então, o resultado aqui é menos 11. Para Ju, então, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou saber? Sempre que você vê essa ideia de subtração, né, o menos na frente de um parênteses de colchetes ou de chaves, ele indica o oposto de um número. Então, ele vai indicar o oposto do número seguinte. Em seguida, a partir do momento que você elimina esse parênteses, você transforma isso numa adição. E basta você lembrar das regras de adição. Tá bom? Olha outro exemplo aí para ficar bem claro. Então, aqui eu tenho menos 5, menos 3. Então, esse menos 3 indica o oposto de menos 3. Quem é o oposto de menos 3? Mais 3. Então, isso é menos 5 mais 3, tá? E aí, agora que virou menos 5 mais 3, isso é uma adição. E aí, nessa adição agora, eu repito o sinal do maior módulo, né? Porque os sinais são diferentes e subtraio. 5 menos 3, 2. Então, resulta em menos 2. Tudo bem, gente? Espero que esteja claro. Se não estiver claro, né, pausa o vídeo, volta essa parte, tenta entender isso bem. Vamos para os exemplos aí para isso ajudar melhor, tá? Ah, antes dos exemplos, trouxe um resuminho aqui de novo. Então, para realizar a subtração, adicionamos o primeiro número ao oposto do segundo. Toda vez que a gente for realizar essa ideia de subtração, de diferença, é isso. Então, é necessário saber a adição para fazer a subtração. Você precisa saber aquelas regrinhas da adição, sinais iguais, sinais diferentes, para te ajudar, né? E a gente pode eliminar também os parênteses no registro e no cálculo das adições e subtrações, que foi o que eu comentei na parte de adição que vai funcionar agora também na subtração. Ó, quando, antes dos parênteses, o sinal for de mais, que ele pode aparecer ou não, né? A gente mantém o sinal do número de dentro do parênteses. Observa os exemplos. Mais 7, que é o mesmo que mais 7, né? O próprio 7. Mais menos 4 é o mesmo que menos 4. Então, esse mais na frente do parênteses, ele pode ser suprimido. E ele não traz nenhum prejuízo para a expressão, beleza? E aqui, né, quando agora eu tiver um sinal de menos, que foi o que a gente viu agora sobre a subtração, quando eu tenho um sinal de menos na frente do parênteses, a gente transforma o de dentro no oposto. A gente troca o sinal. Olha os exemplos aí. Menos mais 7, menos 7. Menos 4, mais 4. Menos 32 mais 32. Menos 11 dentro do parênteses sem sinal, que indica um positivo. É a mesma coisa que menos 11. Beleza? Vamos agora para os exemplos de subtração. Então, ó, assim como eu comentei aqui, se eu vou fazer mais 6 menos mais 2, eu transformo isso na soma pelo oposto. Então, essa operação de subtração, ela vira uma soma pelo valor oposto do que está dentro. Ou eu posso escrever isso sem parênteses nenhum, como está aqui, 6 menos 2. Isso indica uma soma de sinais diferentes. Repito o sinal do maior módulo e subtraio. 6 menos 2, 4. Beleza? Olha outro exemplo. Menos 6 menos 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui para a Ju? Eu vou trabalhar, né, com o oposto do número de dentro. Então, vai ficar menos 6 mais 2, tá? Então, o oposto de menos 2 é mais 2. Então, é menos 6 mais 2, né? Que eu posso escrever dessa forma, como soma pelo oposto. Posso escrever, né, sem os parênteses também, de acordo com o que a gente viu agora. Quando eu tenho menos na frente do parênteses, eu transformo no oposto, né? Se eu tenho mais, eu boto o próprio sinal que está aqui. Tudo bem? Seguindo adiante aqui, eu tenho mais 6 menos 2. Então, o que é que indica esse mais 6 menos 2, né? É a mesma coisa que a soma pelo oposto, né? Então, aqui agora eu vou ter mais 6 mais 2, né? Porque é o oposto de menos 2, que é mais 2, que é a mesma coisa que a expressão 6 mais 2, que dá 8. Seguindo adiante, então eu trouxe aqui várias situações e observa que quase todas com os mesmos algarismos, né, para vocês perceberem a diferença do que é que acontece com o menos à frente do parênteses, a depender de quem esteja dentro e a depender, né, do número anterior também, dos sinais dele, o que é que isso muda, certo? Então aqui é o oposto de mais 2. Quem é o oposto de mais 2? Menos 2. Então essa operação de subtração, ela vira uma soma pelo valor oposto aqui, que é menos 2.
Menos 6 mais menos 2 resulta em menos 8. Aqui agora outras expressões, né? Expressões com mais de 2 elementos, né? Como tem aqui menos 25, menos 5, menos 30. Então, esse menos 5 vai virar o oposto de menos 5, que é mais 5, certo? Então, vai ficar menos 25 mais 5, menos 30, que é igual... Opa, aqui, ó, ficou faltando igual aqui, tá, gente? Que é igual a menos 50, certo? Então, aqui eu tenho outros exemplos aí da subtração. Peço que você dê uma pausa nesse vídeo agora, olhe os outros exemplos, olhe se você entende por que está acontecendo isso. Se tiver alguma dúvida, comenta qual exemplo, se é de subtração, se é de adição, que a gente tira depois, beleza? O que é uma adição algébrica? Não precisa se fixar tanto nesse nome, mas a ideia de adição algébrica é uma expressão que tem apenas operações de adição e subtração, certo? Então, essa expressão aqui é uma adição algébrica, só tem adição e subtração. Primeiro, aquelas regras de expressões, né, que vocês já conhecem, que a gente vai respeitar aqui. Primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Então, primeiro eu vou operar aqui dentro dos parênteses. Menos 6 com menos 9, isso resulta em menos 15. Operei primeiro dentro do parênteses, sinais iguais, repito sinal, somos módulos. Resulta em menos 15. Aqui agora que eu tenho um menos na frente do parênteses, o que é que eu faço para tirar esse parênteses? Se eu tenho um menos, eu posso transformar no oposto. E aí elimino o parênteses, fica 18 mais 15. Aqui agora, dentro desse colchete, 18 mais 15, os dois são positivos, só somar, chuchu, beleza. Então, aqui fica 15 menos 33. 15 menos 33 resulta em menos 18. Porque são sinais diferentes, mantém o sinal do maior módulo e subtrai os módulos. Ok. Seguindo para outro exemplo, trouxe vários exemplos, tá? Para que fique bem clara essa ideia aí. Outro exemplo, 1 menos 9... Então, sinais diferentes, mantém o sinal do número que tem maior módulo, que aqui é o menos 9. Subtrai os módulos, então isso aqui dá menos 8. Gente, eu coloco na expressão com parênteses ainda, tá? Não tiro parênteses quando o número é negativo, porque para não fazer confusão, coloca com parênteses, depois se arruma isso melhor, certo? Seguindo adiante aqui vai ficar... menos 8, isso a gente vai transformar no oposto do número. Então, quem é o oposto de menos 8? Mais 8. Então, como é que fica essa expressão? 5 mais 8. Beleza. Aqui dentro do colchete agora, faço 5 mais 8, que são os dois positivos, fica 13. Então, aqui dentro agora, menos 12 mais 13 menos 7. Vou fazer essa expressão aqui dentro do colchete. Menos 12 mais 13, que é mais 1. Mais 1, menos 7, resulta em menos 6. Se quiser também, eu posso primeiro juntar os negativos, depois juntar o positivo aqui dentro? Pode, vai dar o mesmo raciocínio, tá? Aqui fica então 10 mais menos 6, que é o mesmo que 10 menos 6, que dá igual a 4. Vamos falar agora da multiplicação e, por fim, da divisão, certo? Então, multiplicação de números inteiros. Eu classifiquei também elas em alguns grupos, depois eu vou dar a regra geral, assim como eu fiz na adição e subtração. Então, observa. Na adição e subtração, primeiro eu separei em 4 grupos a adição, depois fiz aquele resumão. Multiplicação é a mesma coisa. Se eu vou multiplicar inteiros positivos com o zero, né? Vou multiplicar com inteiros positivos e com o zero, o que é que vai acontecer? É aquela multiplicação que vocês já conhecem. Multiplicações de positivos. 3 vezes 5, 15. 0 vezes 8, 0. 10 vezes 5, 50. Todo mundo é positivo, não muda nada. O problema agora é quando a multiplicação é de inteiros com sinais diferentes. Quando eu tenho mais 5 vezes menos 3. Primeiro, vocês precisam lembrar o que é multiplicar. Multiplicar é uma operação, né, onde a gente faz a multiplicação, a gente quer dizer quantas vezes a gente vai fazer aquele determinado fator. Então, quando eu faço 5 vezes menos 3, eu estou dizendo que é menos 3 5 vezes. É uma operação de adição sucessiva. Então, menos 3 está sendo somado 5 vezes. Menos 3, mais menos 3, mais menos 3, mais menos 3, mais menos 3. Então, a ideia de multiplicação é exatamente essa, certo? E, galera, percebo que aqui tem um outro errinho também que só vi agora. O resultado aqui é menos 15, tá? Desconsiderem, era para ter um aqui, deve ter apagado em alguma coisa da minha edição. Aqui o resultado é menos 15, né? Menos 3 com menos 3 com menos 3 com menos 3 dá menos 15, beleza? Então, eu estou somando sinais negativos, por isso dá menos 15. Então, gente, a partir dessa orientação e lembrando o que é que acontece na multiplicação, vocês podem perceber que toda vez que a gente for multiplicar, né, inteiros com sinais diferentes,
o resultado vai dar negativo. É por isso que você já deve ter ouvido falar que menos com mais dá menos. Por que é que isso acontece? Vem justamente dessa ideia da multiplicação. Quando eu digo que 5 vezes menos 3 são 5 vezes o valor menos 3. Menos 3, mais menos 3, mais menos 3, mais menos 3, mais menos 3. 5 vezes. Essa soma vai resultar menos 15. Já corrigi aqui, tá? Corrigindo, quer dizer, corrigir aqui ao vivo, né? Falando. No slide ainda não, porque eu não consigo editar esse slide agora no meio da apresentação. Mas assim, ó, menos 15, tá? E aí, então, na multiplicação com sinais diferentes, basta que a gente faça a multiplicação pelos inteiros e o resultado ele vai ser sempre negativo. Então, se eu for fazer menos 7 vezes mais 5, é a mesma ideia, né? E aí vai dar menos. Por que vai dar menos? Porque os sinais são diferentes. Então, toda vez que eu falar de multiplicação com sinais diferentes, resultado é negativo e basta multiplicar normalmente. Então, na multiplicação de sinais diferentes, é só multiplicar os valores inteiros e o resultado é sempre negativo. Certo? Quando eu falo agora de multiplicação, né, de inteiros negativos, ou seja, com sinais iguais, né, ou seja, quando os dois valores são negativos. O que eu vou mostrar aqui agora é uma justificativa, né? Por que que isso acontece? Que é o que muita gente fala, menos com menos é mais. Mas de onde é que a gente tira isso? Por que é que isso acontece? Mas em resumo, toda vez que eu for multiplicar valores que são negativos, o resultado vai dar sempre positivo. Mas vamos entender por quê. Se eu for fazer menos 5 vezes menos 3, então menos 5 é a mesma coisa que o oposto de mais 5. Então, se eu for escrever o oposto de mais 5, é o mesmo que eu dizer que são 5 vezes, né, o valor menos 3. E eu já sei quanto é 5 vezes menos 3. A gente já sabe que 5 vezes menos 3 é o mesmo que menos 3, mais menos 3, mais menos 3, mais menos 3, 5 vezes. Como eu tenho um menos aqui na frente falando do oposto, então é o oposto de menos 15, que o resultado é mais 15. Beleza? Se eu faço 0 vezes qualquer número, dá sempre 0. Propriedades da multiplicação, assim como já mostrei na adição, na multiplicação vale a comutatividade, vale a associativa. Atenção, elemento neutro da multiplicação não é 0, é 1. E na multiplicação a gente tem uma propriedade que a gente chama de distributiva, que não tem na adição, né? A distributiva, na verdade, é justamente essa associação de multiplicação com adição. Então, esse mais 3 que multiplica aqui, quando eu tenho essa multiplicação de um número por uma soma, eu posso distribuir este valor. Mais 3 vezes mais 2, mais 3 vezes menos 5. Certo? É isso que é a ideia da distributiva. Gente, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Se a gente sabe como divide, a gente sabe como multiplica. Se eu digo que 3 vezes 5 é 15, então 15 dividido por 5 é 3, certo? E 15 dividido por 3 é 5. Então, se eu sei quanto dá a multiplicação de inteiros, eu consigo saber a divisão de inteiros. E a regra dos sinais, ela vai obedecer o mesmo raciocínio. Quando os sinais forem iguais, 20 dividido por 5, aqui os dois são positivos, o resultado vai ser positivo. Menos 30 dividido por menos 6, o resultado é positivo. Por quê, Pro? Porque na multiplicação, pelos slides anteriores lá que a gente viu, na multiplicação de sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, toda vez que eu multiplico sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Significa que na divisão isso também acontece. Então, basta dividir normal, 30 por 6, e aí depois a gente considerar que sinais iguais, resultado positivo. Se os sinais forem diferentes, obrigatoriamente resultado sempre negativo, tá? Então, mais 40 dividido por menos 5 é menos 8. Se fosse menos 40 dividido por mais 5, também seria menos 8. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Não existe divisão por zero, né? A gente fala sempre sobre isso. E nem sempre é possível dividir para dar um resultado dentro do conjunto dos inteiros, né? Para dar um resultado em Z. É assim que a gente costuma falar. Então, a divisão, ela nem sempre resulta em um valor inteiro. Vocês já sabem disso, né? Ela pode resultar em um valor decimal, mas não vai estar dentro do conjunto que a gente está trabalhando. Fiz agora um resumo aqui também da multiplicação e divisão, assim como falamos da adição e subtração. Então, na multiplicação e divisão, sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Na multiplicação e divisão, sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Olha os exemplos aí embaixo.
né? Então, confiram os exemplos aí. Se for preciso, dê um pause nesse vídeo, registre, anote, tire as suas dúvidas. E fiz aqui, por fim, um lembrete da comparação de adição e subtração com multiplicação e divisão. Muita gente confunde e é importante estar atento. Quando eu falo da adição, os sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma os módulos. Então, na adição, sinais iguais, nós mantemos o sinal e somamos os módulos, como vocês estão vendo nos exemplos, né? Sinais iguais, o que a gente diz é o quê? Se for menos, menos ou mais, mais. Na adição ainda, quando os sinais são diferentes, a gente conserva o sinal do maior módulo e subtrai o maior pelo menor, né? Então, ó, sinais diferentes, repito o sinal do maior, que aqui foi mais, e subtrair, certo? Quando sinais diferentes é menos, mais e mais, menos. Quando eu falo da adição, eu falo também da subtração, porque subtrair é somar pelo oposto. Então, toda vez que eu falar de adicionar, eu faço a soma pelo oposto. Então, basta que eu pegue a minha subtração e escreva ela como uma soma. A partir do momento que eu escrevo ela como uma soma, eu consigo utilizar essas mesmas regras que estão aqui. E para que você está falando disso, Pro? Para diferenciar a adição e subtração da multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, os sinais iguais, menos, menos e mais, mais, o resultado é sempre positivo, certo? Os dois obedecem à mesma relação com os sinais. Então, essa tela aqui é a tela principal para a aula de hoje. Tira um print, registra, faz um resumo no seu caderno, registra se tiver alguma dúvida. Então, na multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado sempre positivo, sinais diferentes, resultado sempre negativo. Na adição e subtração, se os sinais são iguais, conserva o sinal e soma os módulos. Se os sinais são diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai o módulo do maior pelo menor. Beleza? Espero que tenha ficado claro. O vídeo ficou um pouco longo porque o assunto ele precisa de uma explicação um pouco mais, concisa. Tá bom? Qualquer dúvida, perguntem. Lembrem de se inscrever aí no meu canal, me sigam no Instagram. É isso. Valeu, gente.